Salve pessoas! Hoje eu vou falar com vocês sobre o Hogwarts Mystery. Todo mundo na expectativa para o lançamento desse jogo há um bom tempo e a Gen City acabou de lançar o jogo e eu já joguei. Se você ainda não teve tempo de jogar, assista esse vídeo, veja algumas dicas e como o jogo funciona e alguns problemas também. A coisa mais legal do jogo é a possibilidade de você se sentir como um personagem do mundo bruxo criado pela J.K. Rowling. Adentrar nesse universo mágico como sendo um ator das suas próprias escolhas. É a sensação de estar nos livros da J.K. Rowling, vivendo uma história escrita por ela, pois a estrutura do jogo é muito parecida com a estrutura dos livros. E cada escolha do seu personagem, que tem o seu nome, vai trazer benefícios e consequências, e você vai ter que lidar com isso. Esse é o princípio básico do RPG, é como funciona esse tipo de jogo, e é a coisa que eu mais destaco no Hogwarts Mystery, o fato de você lidar com suas escolhas. O jogo não é arcade, que é aquele personagemzinho que vai andando, matando monstro, pulando em cima, soltando magia, aquele joguinho tipo Nintendo 2D, e nem é em terceira pessoa, o personagem que vai na frente e você está enxergando o personagem, e nem é em primeira pessoa, segurando uma varinha. O jogo é em segunda pessoa e ele funciona basicamente da mesma forma que aqueles livros interativos funcionavam. Esse tipo de livro começava contando uma história em que você era o personagem. Agora você abriu uma porta e encontrou lá dentro um cão de 3 cabeças. Se você quer fazer carinho na cabeça dele, vá para a página 50. Se você quer sair correndo, vá para a página 100. Se você quer apenas montar e fazer dele um cavalinho, vá para a página 104. E quando você vai para essa página, acontecem coisas diferentes em cada escolha que você faz. E o Hogwarts Mystery é da mesma forma. O jogo começa você primeiro montando o seu avatar. Você escolhe o seu tom de pele, você escolhe o seu tipo de cabelo, você escolhe o seu tipo de nariz, tipo de sobrancelha e tipo de lábio. E a cor do lábio também. Quando você começa o jogo, você é jogado diretamente no beco diagonal. Lá você já conhece de cara um amigo. Meu amigo é o Rowan. E ele é um nerd. Eu acho que o jogo adivinhou que eu sou nerd também e botou um amigo nerd. E esse amigo vai me acompanhar durante o jogo. No início aparecem os diálogos, eu conversando com ele. É automático as falas, você só vai passando. No início você começa a conversar com ele até que você mostra a sua carta de convite a Hogwarts. A primeira dica é, quando for fazer o avatar, tem que escolher o nome. Coloque o seu nome verdadeiro, o seu nome real e o seu sobrenome verdadeiro. Não coloque um nickname, um apelido não. Você vai entender por quê, eu vou dizer já já. E aí o seu amigo, o meu no caso, convida para ir para Floreios e Borrões, para pegar os livros da lista. Você clica lá, ir para Floreios e Borrões. Você clica e já entra na loja. Na loja vão aparecer vários livros, estantes em mesas e tal, e eles estão meio que brilhando. Aí você vai clicando e os livros vão subindo para o seu inventário. Depois disso você volta a falar com seu amigo e ele manda você em Olivaras. E aí foi nesse ponto que começou a história mesmo do jogo, pelo menos para o meu personagem. Ele me oferece uma varinha. Aí ele fala aquela coisa do filme, a mesma coisa, a varinha, escolhe o seu dono, etc. Teste essa. Aí eu testei. Como é que você testa? Aparece um caminho no touch do seu celular e você vai fazer o touch e o caminho certinho, sem errar, porque se você errar, não consegue. Só que eu consegui e mesmo assim deu errado. Não sei porquê, o jogo quis forçar a barra comigo. E aí Olivaras começa com aquele discurso, essa varinha não é pra você, etc e tal, essa varinha aqui talvez sirva. Ele me ofereceu uma outra varinha feita com madeira de bétula, interior de fios de coração de dragão. Aí eu peguei a varinha, fiz novamente o movimento, acertei novamente e começou aquele brilho. Oh, essa é a varinha. Beleza. Aí ele começa a falar sobre a história daquela varinha. Eu sabia que essa varinha seria para você, pois foi exatamente uma varinha como essa, irmã dessa, que eu dei para o seu irmão, eu vendi para o seu irmão. E aí ele começa a contar a história do meu irmão mais velho, onde começa realmente a minha história no mundo bruxo. Segundo Olivaras, o meu irmão foi um grande bruxo, mas foi expulso de Hogwarts por causar uma série de confusões
e desonrar a sua casa. E aí ele deixa isso no ar, nesse clima de suspense, e diz parabéns pela sua varinha. Aí você sai da loja, é tudo clicando, você sai da loja e volta para falar com seu amigo. Quando você conta a história do que aconteceu, vai aparecendo lá o personagem narrando, que o Olivaras falou. Aí o meu amigo, ele fala assim: ah, você é irmão de Jacob Comanche. É onde entra o que eu disse no início. Escolha o seu nome real, o seu sobrenome real, porque você vai ter uma família no mundo bruxo. É uma sensação muito legal. Quem já leu Harry Potter sabe da importância das famílias no mundo bruxo. Cada um tem o seu sobrenome. E você vai ter o seu sobrenome no mundo bruxo. E a minha história tem tudo a ver com a história da minha família. E o Jacob Comanche é o meu irmão mais velho e infringiu as regras de Hogwarts tentando encontrar as criptas malditas. E foi expulso e está desaparecido no mundo bruxo. E trouxe, supostamente, desonra para a casa dele em Hogwarts. Ainda não citam qual é a casa. Fim do Beco Diagonal, a gente se despede do nosso amigo e ele dá adeus até setembro. Encerra-se o primeiro capítulo, aparece lá, capítulo 1 encerrado. Aí você ganha um monte de experiência, dinheiro, tem um itemzinho chamado energia e tem uma gemazinha também que você vai ganhando. Passa pro capítulo 2. O capítulo 2 já é em Hogwarts. Após o Beco Diagonal, não vem a parte do trem nem da estação, já pula logo para a cerimônia do Chapéu Seletor. E lá está Minerva McGonagall junto com todos os professores que a gente já conhece. E o interessante é que a voz realmente da Meg Smith, a atriz que interpreta a Minerva McGonagall nos cinemas, tão amada. Ela anuncia o Chapéu Seletor, conta como são as casas e ela chama o seu nome, André Comanche. Você vai lá e o Chapéu começa a falar com você. Aí a pergunta: e aí, você escolhe a casa ou é o Chapéu? É você mesmo que escolhe a casa. Eu escolhi a Grifinória. E aí no jogo, por eu ter escolhido a Grifinória, eu já perdi tudo o que aconteceria comigo se eu fosse Sonserina, Lufa-Lufa, Corvinal. Existem vários tipos de jogos esperando por a gente. Eu acho que quando eu zerar, eu vou jogar com outra casa, porque são aventuras diferentes de acordo com a casa. Quando eu me inseri na Grifinória, aí você recebe a roupa e vai para a sala comunal da Grifinória. Aparece também, abaixo da sua foto, tem lá, masmorras. Quando você clica, você é lançado em um menu de Hogwarts. Você pode acessar Torre do Leste, Torre do Oeste, outras salas. E a gente descobre que já tem a primeira aula marcada, que no meu caso foi Feitiços, com Flitwick. Na aula você vai aprender o primeiro feitiço, que é Lumos. Como é que aprende o feitiço? Da mesma forma que você escolheu a varinha. Você vai ter que fazer um contornozinho com o dedo no touch do seu celular. Você não pode errar. Se errar, erra magia, erra feitiço. Também você vai ler algumas coisas. Você vai apertando, vai clicando no professor, aí tem prestar atenção. Você vai clicando no professor, sua atenção vai aumentando, seu foco. Aí você clica no livro, leitura, ler. Aí depois bota lá, prestar atenção, tdd. Aí você vai acumulando um monte de pontos para passar a lição. Aí você adquiriu 1 estrelinha, 2 estrelinhas, 3 estrelinhas, passou. Aprendeu a fazer a magia Lumos. Essa magia fica no seu hall de magias que você sabe. Um hall de feitiços que você já aprendeu. Disponível para você usar futuramente. Você pode acessar esse hall lá e perceber e olhar as magias que não foram aprendidas ainda. Elas estão descoloridas, estão em preto e branco. Tem lá Expelliarmus, Cicto Sempra e as magias que todo mundo já conhece, que vão ser liberadas de acordo com o andar do jogo. Depois da aula de feitiços, eu voltei para a sala comunal. Só que no caminho eu encontrei uma garota da Sonserina chamada Malloy Snide. E ela começou a me provocar, falar do meu irmão. E aí é onde entra a história do meu personagem. Aí ela começa a falar mal da história da minha família, do meu irmão que foi uma vergonha para Hogwarts. E aparecem as escolhas. O que responder para Merla? Você vai provocar? Você vai ponderar com ela? Você vai ignorá-la? Eu escolho sempre provocar. Eu quero ver o que vai acontecer. Dependendo da sua escolha, você pode aumentar ou diminuir alguns atributos. Tem alguns atributos que são próprios da sua casa. Na minha tem empatia, coragem e sabedoria. Quando eu provoquei ela, eu ganhei coragem. Então você tem que ir liberando pontos de coragem para poder fazer mais coisas.
No caso, eu que sou Grifinória. Eu não sei as outras casas ainda. Talvez eu jogue com outras casas depois. Só que Snape interrompeu a briga. Aparece Snape. Aí você já fala também que eu sou o irmão mais novo de uma arruaceira, etc. E aí Mélula começa a me acusar. E Snape, óbvio, fica do lado dela. Tal. Quando eu voltei pro salão comunal, era a hora da aula de poções. Aí, nesse momento, eu tinha a opção de ir ou não para a aula de poções. Isso é o mais divertido. Eu podia, digamos assim, cabular a aula, gazear. Estando na aula, Snape vai lá ensinar a primeira poção, que é de curar furúnculos. A aula acontece no mesmo esqueminha. Você tem que clicar, observar o caldeirão, ler o livro, permanecer focado no que o professor está falando. Aí você vai fazendo, clicando, ganhando pontos, até completar as instruções. E depois aparece também a sequência do touch. Se você errar, vai aparecer Snape dando um tapa na sua cabeça. Um pescotapa. Aí eu consegui, aprendi a poção, só que Mélula disse durante a aula que eu ia me dar muito mal na própria aula de poções. No final da aula, eis que o meu caldeirão explode. Aparece Snape e aparecem as opções lá. O que responder a Snape? Letra A. Falar que a culpa é de Mélula. Letra B. Assumir a culpa. Letra C. Ficar calado. Uma coisa assim. Eu sei que eu culpei Mélula. Aí aparece meu personagem lá dizendo: ela que falou que ia fazer isso, não sei o que, acabou fazendo. Aí depois Snape meio que se sai. Não, você tem o sangue do seu irmão. Ao contrário da senhorita Snide, que é da Sonserina, e acaba tirando 10 pontos meus da Grifinória, 10 pontos das casas. Quando eu retornei para o salão comunal, eu recebo uma carta de Snape dizendo que averiguou o caldeirão e descobriu evidências de que talvez teria sido mesmo a Mélula a culpada pela explosão, e que me encontrasse ele na masmorra tal para recuperar os 10 pontos. Aí tem lá: ir para a masmorra ou não. Eu decidi ir. Quando eu fui, a porta se fechou e lá dentro tinha Visgo do Diabo, que é uma planta mágica que agarra você e deixa você preso. E a gente descobre no decorrer da história que foi Mélula que falsificou a carta de Snape e mandou para mim. Agora você já era. Fui eu que falsifiquei a carta. Ela começa a falar do lado de fora e você, caraca. Aí eu me senti mesmo como um personagem, e isso é muito divertido. Parece que você está num livro de Harry Potter. Essa é a sensação de estar realmente num livro de Harry Potter. Tem lá, lutar contra a planta. Aí eu botei lutar, você começa a lutar. Começa a parte da ação. Você vai clicando para se soltar da planta, clicando. Aí o jogo manda você fazer a magia Lumos, o feitiço Lumos, porque o Lumos espanta o Visgo do Diabo. Aí você faz o Lumos e vai espantando ela, só que é muito forte. E nisso, a minha energia acabou toda. E aí entra o problema do jogo. Quando a energia se encerrou toda, ele pede para eu comprar mais energia. E eu posso comprar energia com gemas, que é um itemzinho roxo. Só que eu não tinha gemas suficiente. E ele oferece a opção de eu comprar com dinheiro real as gemas no meu aplicativo do Google. E esse, na minha opinião, é um problema do jogo. Mas não é um problema desse jogo especificamente, é um problema dos jogos modernos. Todos eles estão vinculados a isso, pedir dinheiro, pedir tal. Mas também o jogo é gratuito até certo ponto, você não pagou nada para baixá-lo, para ter acesso a ele. E joga quem quer. Então esse é o ponto fraco assim do jogo, digamos. E tem outros jogos que você baixa e joga até zerar sem precisar comprar nada. Mas eu achei que isso não atrapalhou o brilho do jogo. Achei um jogo interessantíssimo, muito interativo. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e quiser que eu faça outros contando o restante da história do André Comanche no Hogwarts Mystery, deixa um comentário aí. Gostou desse formato de vídeo? Quer mais vídeos assim? Deixa um comentário, beleza? Se inscreve aí no canal, dá um joinha nesse vídeo e até a próxima. Valeu!